Olá, este é um podcast sobre o filme O Poderoso Chefão, filme norte-americano do ano de 1972, dirigido pelo diretor Francis Ford Coppola e baseado no livro O Poderoso Chefão do escritor Mario Puzo, livro este lançado no ano de 1969. A música tema do filme foi composta pelo compositor italiano Nino Rota. O filme, O Poderoso Chefão, foi lançado nos Estados Unidos no dia 15 de março de 1972, com um orçamento de 6 milhões e 500 mil dólares e com uma bilheteria de aproximadamente 245 milhões de dólares. Este filme, para quem não sabe, ele foi o primeiro blockbuster do cinema, assim, considerado blockbuster. O que eu quero dizer com blockbuster? Que antes desse filme, antes de O Poderoso Chefão, os filmes eles eram lançados em cinemas assim com uma distância assim bem, como dizer, mais ou menos de alguns quilômetros de um para o outro. Não era assim tipo de cinemas próximos de um para o outro, tipo como acontece muito hoje, principalmente em shoppings, que são onde você acha mais cinemas do que por aí na rua, que já está praticamente escasso, praticamente acabou o cinema de rua, agora só tem cinema em shopping mesmo. E naquela época não tinha cinema em shopping, era cinema de rua mesmo, e era cinemas assim distantes do um do outro. Por exemplo, tipo um na Bahia, o outro lá no Tocantins, assim, um exemplo. Claro que não era tão longe assim, mas eu tô querendo dizer que era assim muito distante de um para o outro. E o que aconteceu? Quando o Poderoso Chefão foi lançado, assim, o público gostou tanto do livro, assim, antes do filme, é claro, ler o livro fez tanto sucesso que virou filme, como acontece com muitos. E o filme, ele teve uma demanda tão grande, assim, o público queria tanto ver, que eles acabaram passando o filme em cinemas próximos um do outro, tipo, sei lá, numa distância de 10, 20 metros de um para o outro, vamos supor assim, tinha um cinema aqui, outro ali. Eles passavam em todos os cinemas esse filme, o que arrecadou essa bilheteria de 245 milhões de dólares. Muito dinheiro, sendo exibido em muitos cinemas, várias vezes ao dia, né? Como acontece muito, principalmente nos dias de hoje. Porque naquela época passavam uma, duas vezes o Poderoso Chefão no mesmo dia. E acabou inovando, isso acabou, assim, fazendo uma nova forma, né, de cinema, essa questão de exibir o filme várias vezes no mesmo dia, em vários cinemas próximos um do outro, e o que acabou ficando muito bom, tanto para as produtoras, para os diretores, para os próprios cinemas em geral, para todo mundo acabou ficando muito bom, porque ficou muito ganhar mais dinheiro, obviamente, né? E isso compensa muito, né? Óbvio, não tem nem o que se discutir a respeito disso. E o Poderoso Chefão foi o primeiro grande blockbuster, porque foi a partir daí que ele inovou essa questão de fazer cinema, ele inovou essa questão de exibir o filme várias vezes, no mesmo dia, em cinemas próximos, e aí nós temos o cinema como temos hoje. Por exemplo, o filme O Vingadores Ultimato, que foi lançado no ano passado, ele era exibido várias vezes no mesmo dia em cinemas muito próximos, em salas, tipo, em 3, 4 salas do mesmo cinema. Poderoso Chefão foi a mesma pegada na época por conta do hype da história, né, e do sucesso da história em geral. Agora, continuando aqui pro filme. No elenco, nós temos Marlon Brando como o poderoso Dom Vito Corleone, o chefão da família Corleone. Nós temos o Al Pacino como Michael Corleone, que é o filho mais novo do Vito Corleone, para o qual o Vito quer uma vida diferente daquela da máfia, né? Não quer que ele participe dos negócios da família, vamos dizer assim. Ele quer uma vida diferente para ele, que ele seja uma pessoa assim, com uma profissão assim legítima, tipo um governador, um senador, alguém que lute pelos ideais, assim, que tem uma profissão assim aos olhos da sociedade, digamos, honesta, não à margem da lei, que é o caso dele e da família.
dele que eu digo Vito. Nós também temos no elenco o James Caan, que é o Sonny Corleone, que é o filho mais velho do Vito, e que tem um temperamento tanto quanto forte, para não dizer outra coisa. Assim, ele é a opção assim mais viável pro Vito para ser o sucessor dele na família. Mas o Vito tem suas dúvidas porque o Sonny ele é muito estourado, ele não tem muito paciência com as coisas, negociações e a profissão deles, entre aspas, assim, vamos dizer assim, a posição dele de chefão da família, exige que ele seja uma pessoa que seja centrada, que tome decisões com base na razão e não na emoção. O Vito Corleone, durante o filme, ele deixa isso claro várias vezes, que não é para deixar as emoções falarem mais alto que a razão, que não é para deixar os outros pensarem o que os outros que não sejam da família, não deixar os outros fora da família saberem o que ele está pensando. Ele, que eu digo, o Sonny, ele deixa isso bem claro após uma reunião com o Soloso, para saber se o Soloso quer saber se ele não quer negociar, financiar a entrada de drogas em Nova York, né? Que é o lugar, que é a cidade onde se passa a história do Poderoso Chefão, de 72. E ele disse que não, aí após o fim dessa reunião que o Vito dá essa chamada no Sonny, porque ele se mete no meio da conversa sem ser chamado, vamos dizer assim. Ele entra ali meio de intruso. E agora, voltando para o elenco, nós temos também Richard Castellano, que é o Clemenzo, o capanga do Vito Corleone, e um conhecido de longa data. Eles se conhecem, muito jovens ainda, e a gente é levado a esse encontro deles no segundo filme, Poderoso Chefão Parte 2, 74, que em breve eu postarei um podcast sobre esse filme. Eu falarei sobre os 3 filmes, então agora é só aguardar um pouco. Nós também temos no filme o grande ator Robert Duvall, que interpreta o Tom Hagen, que é o conselheiro da família, que é o conselheiro, para quem fala italiano, conselheiro é conselheiro em italiano, e é a pessoa assim que dá os conselhos, tipo o Vito. O que você pensa a respeito disso? E também faz uns serviços à margem da lei para o Vito, obviamente, né? Além de conselheiro. É uma posição muito importante na família, todos o veem com muito respeito. Ele não é filho do Vito Corleone de sangue, ele foi adotado por ele, como o próprio Michael conta para sua noiva, Kay Adams, interpretada pela Diane Keaton. Ele conta para ela, durante o casamento da irmã, Connie, que o Tom Hagen foi adotado pelo Vito, que o Sonny encontrou ele na rua e desde então ele está junto com eles na família. E nós temos no filme também o John Casale, o Fredo Corleone, o segundo filho do Vito Corleone. O Sonny Corleone é o mais velho, o primeiro que ele teve, depois veio o Fredo, depois veio a Connie, por último veio o Michael. E o Fredo, ele também é uma opção para ser o novo Dom em termos de linhagem sanguínea, assim. Mas ele é muito bobo, ele é muito ingênuo, assim, então ele também, no fim das contas, acaba não sendo uma opção muito boa. O Sonny, por ser muito estourado, o Fredo, por ser meio bocó, para não dizer outra coisa, a Connie, obviamente, por ser mulher fora de questão, né? Ainda mais naquela época, que o machismo predominava, né? E no filme isso fica claro várias vezes. E por isso que, no fim das contas, o Tom Hagen é filho adotivo, né? Filho de sangue. E por isso que, no fim das contas, querendo ou não, o destino reservou esse lugar de dom pro próprio Michael Corleone, né? E o destino, conforme a gente vai assistindo o filme, vai levando o Michael para um caminho que ele não queria, para um caminho que o pai dele não queria para ele, mas que é o que o destino quis e foi. E agora, continuando aqui no elenco, nós também temos Talia Shire, que é a Connie Corleone, que é a única filha mulher do Vito Corleone. Ela tem um temperamento tanto quanto forte, assim como seu irmão Sonny. Claro, menos agressiva que ele, mas ela também é bastante geniosa. Ela se casa com o Carlos Rizzi, interpretado pelo ator Gianni Russo, que a princípio se mostra um noivo muito apaixonado pela sua esposa e tudo, e aparentemente eles são um casal feliz, mas conforme o filme vai passando, a gente vai vendo a relação deles degringolar, vamos dizer assim. Ele trai a esposa, ele bate na esposa grávida, cenas bem fortes, cenas que obviamente para os dias de hoje seria inviável, seria
como é que eu posso dizer? Proibida, banida do cinema. É capaz até do filme não ser exibido por conta dessa cena. E, e ela também. E no final do filme ela ainda fica revoltada. Spoiler, tá, gente? Olha, o filme é de 72, então eu acredito que tem que ter assistido. Se não assistiu, então eu sinto muito. Lá vem spoiler, daqui pra frente só spoiler. E ela fica revoltada com o irmão Michael porque ele mandou matar, isso no fim do filme. Ele mandou matar o irmão dele, o marido dela, desculpa. Ele mandou matar o marido dela, né? Porque ele se aliou com Barzini, que é interpretado pelo ator Richard Conte. Aí vocês me perguntam, quem é Barzini? Eu respondo. Barzini é um chefão lá da família inimiga dos Corleone que fica totalmente, decide acabar com a família Corleone a partir do momento que o próprio Vito Corleone, quando o Vito Corleone, como eu já tinha dito anteriormente, ele se recusa a negociar a entrada das drogas nos Estados Unidos, várias famílias acabam se voltando contra ele. Na verdade, não é várias famílias, é esse Barzini específico. Só que aí as outras famílias, vamos dizer assim, são meio que pau mandado dele. Aí, para evitar uma guerra entre famílias, entre a máfia, e começar um verdadeiro banho de sangue, que é o que acaba acontecendo no filme, para evitar isso, essas outras famílias se aliam a esse Barzini e para poder acabar com a família Corleone, como uma forma de retaliação e vingança por o Vito ter se recusado a financiar a entrada de drogas em Nova York, porque o Corleone, ele é o mais rico, é o mais poderoso ali da máfia, ele é o rei do camarote, vamos dizer assim. Aí os outros camarotes querem meio que se aliar a ele, entendeu? É mais ou menos isso que acontece numa linguagem mais popular. E aí começa o banho de sangue, que quem já viu o filme sabe do que eu tô falando, né? Esses filmes de máfia, eles têm cenas muito violentas, mas muito bem feitos, muito bem realistas. Eu não tenho nada contra o filme de super-heróis, eu sei que não tem a ver com o assunto, mas o que eu quero dizer é que esses filmes de máfia, apesar de tudo, apesar da violência e tudo, eles são muito superiores, assim, em vários aspectos, enredo, atuações, não tem os efeitos especiais que esses filmes de super-herói têm, mas, assim, a gente ganha, assim, em termos de didática, de cultura, de tudo, assim, a gente acaba ganhando muita informação até sobre a própria história daquele país ou de outros, de uma determinada época, que nesses filmes de super-heróis não tem. É uma crítica que eu faço aqui, desculpa pra quem não gosta, mas fazer o quê, né? É minha opinião, tô aqui pra dar minha opinião e falar do filme. Agora, continuando ao filme, também temos no elenco Lenny Montana, que interpreta o Luca Brasi, que também outro pau mandado do Vito Corleone lá, digamos que é uma pessoa muito importante pro Vito. E ele morre no início no início do filme, não tão no início, assim, na primeira parte do filme, quando o Vito pede para ele sondar o Soloso. Pede para sondar o Soloso, a família Tatali, que está aliada com o Soloso. O Soloso foi o que foi fazer a proposta lá para negociar a entrada das drogas no Nova York. E esse Luca Brasi vai lá sondar numa reunião com o Soloso e com o Bruno Tattaglia. E ele acaba sendo morto nesse encontro, vamos dizer assim, né? E o próprio Soloso envia para os Corleone um peixe enrolado num colete à prova de balas, que era o colete que o Luca Brasi usou para poder ir nessa reunião em caso de atirarem nele. Mas é esperto, porque eles podem atirar na cabeça também, né? E tô falando muito esperto, né? Porque eles também podiam atirar na cabeça. E esse peixe que é enviado é uma cena icônica do filme. Esse peixe quer dizer que ele morreu. Até o próprio Clemenza, o Sony pergunta o que é isso. Aí o Clemenza fala, isso aí é um recado. Que agora o Luca está dormindo com os peixes, ou seja, morreu. E nós temos várias cenas icônicas nesse filme. Esse filme, assim, ele é um clássico cult do cinema. Vocês foram em várias listas de melhores filmes de todos os tempos da história do cinema. Esse filme vai estar em primeiro lugar sempre. Quando ele não está em primeiro lugar, ele está em segundo lugar. E em primeiro lugar está Cidadão Kane. Esse filme eu ainda não assisti, pretendo assistir futuramente. E futuramente também, obviamente, colocar minha opinião aqui, né? Gravar um podcast, aquela coisa toda que vocês já sabem.
E por falar em cenas icônicas, né? Assim, aqui vai meu top 10 de melhores cenas do filme O Poderoso Chefão. Para mim, em décimo lugar, a melhor. Vamos agora aqui um top 10 de melhores cenas do filme Poderoso Chefão. Em décimo lugar, eu fico com a surra de Sonny em Carlo, quando. Porque o Carlo, ele é um péssimo marido para Connie. Obviamente, quando o Sonny vai visitar a irmã dele na casa dela, encontra ela com o rosto todo machucado por conta de uma surra que ela levou do marido, ela até pede para ele não fazer nada com o marido dela, porque ela sabe, né, que a família é da máfia, aquela coisa toda, qualquer coisinha já vai lá e mata, aquela coisa. Ela fica, apesar de levar a surra do marido, né, naquela época era muito comum as mulheres levar a surra e continuar submissa ao marido, aquela coisa toda. Ela não queria que, apesar de tudo, ele matasse o marido dela, deixasse o filho órfão, aquela coisa toda, né? E ele meio que, entre aspas, promete não fazer nada, mas só entre aspas mesmo, porque ele não mata, mas dá-lhe uma bela surra, que é uma cena icônica e sensacional. E em nono lugar, eu fico com a cena do Michael no hospital. Quando ele chega no hospital, ele percebe que o hospital está completamente vazio. Ele vai por várias partes do hospital até que ele encontra o quarto onde o Vito se encontra, sem segurança, sem proteção nem nada. Ele pede ajuda de uma enfermeira para mudar o pai de quarto. Ela acaba ajudando ele, apesar de relutar um pouco. Ela reluta no começo, acaba cedendo, depois que ele diz que estão indo matar o pai dele no hospital. E depois disso, aí chega o filho o Enzo, né, o filho do padeiro, que vai ser que até esse padeiro fez o bolo do casamento da Connie. Ele pede pro Vitor para ajudar o filho dele a não ser levado de volta para a Itália, né? Para poder casar com uma mulher que ele se apaixonou. O Vitor obviamente faz isso, né? Porque ele faz favores, né? E aqui voltando pro Enzo, aí o Michael encontra esse Enzo no hospital. É como uma forma de agradecimento, né? Ele leva flores pro Vitor Corleone no hospital para poder agradecer o fato dele não precisar mais voltar para a Itália, por ele ter ajudado ele. E aí o Michael pede a ajuda dele para ele ficar na frente do hospital junto com ele, para eles meio que fingir ser segurança, no caso da polícia passar, ver os dois, achar que o Vitor tá com segurança. Só que não tá, eles estão enganando, querendo enganar quem pode ser enganado, né? Só que a polícia, ela tá comprada pelo Soloso e também pelo capitão Kluskey, né? Que é comparsa do Soloso, ele é capitão da polícia. Ele tá comprado por os dois estão em conjunto para matar o Vitor Corleone. Por isso que não tinha ninguém no hospital, não tinha segurança, não tinha nada. E o Michael acaba levando uma surra desse Kluskey quando ele encara ele e exige uma segurança pro pai dele. E o velho acaba se irritando com ele lá e acaba dando um soco na cara dele. Aí depois chega o Tom Hagen e os outros capangas do Vitor. E aí o Vitor passa a ter segurança. O Tom Hagen dá uma chamada no velho Kluskey, o capitão. E aí o capitão deixa a segurança ficar lá porque vê que tá num beco sem saída, vamos dizer assim. Essa cena do hospital também é icônica, assim, essa parte toda. Em oitavo lugar, eu fico com a morte da Apolônia, que é a esposa do Michael na Itália. Ele vai após a morte ele mata o Kluskey e o Soloso no restaurante, o Michael. Mas eu já vou falar dessa cena logo mais. E aí ele foge para a Itália. Do que ele foge para a Itália, ele tenta refazer a vida dele ali, por enquanto. E aí ele conhece a Apolônia, se apaixona pela Apolônia, se casa com a Apolônia, só que infelizmente a Apolônia morre porque o segurança do Michael, porque ele tinha dois seguranças. E um deles, assim, no filme não comenta, mas se você for pegar o livro, for pegar assim o enredo mais a fundo na internet, você descobre que ele foi pago pelo Basile para poder matar o Michael. Como ele tenta fazer isso? Colocando uma bomba no carro do Michael. Só que o que acontece? O Michael, depois que se casou com a Polônia, ele, assim, aparentemente ele estava tendo uma vida de casal muito boa, aquela coisa toda, e ele decidiu ensinar a Polônia a dirigir. Aí no dia em que ele pretende levar a Polônia para poder ficar um tempo na casa do pai dela, até ela poder ficar com ele de novo, porque ele vai se esconder em outro vilarejo, esse segurança do Michael, né? Segurança entre aspas, né? Ele coloca uma bomba no carro, achando que o Michael vai dirigir o carro e na hora que ele ligar o motor lá,
Na hora que ele virar a chave e ligar, o carro vai explodir, ele morre e ele cumpre com o que o Barzini pagou para ele fazer. Só que não, é a Polônia que tá no carro. Ela que liga o carro e morre. E aí essa é a minha 8ª melhor cena do filme, na minha opinião. Aí agora vamos para a 7ª melhor cena do filme, que é a morte de Vito Corleone, aquela morte ali naquela plantação de laranja, com o neto dele brincando, uma cena muito emocionante, uma morte icônica, por sinal. Todo mundo querendo matar o Vito uma boa parte do filme, mas no final das contas ele morre, vem de causas naturais, quer dizer, causa natural não, infarto, mas assim, comparado com a forma que queriam matar ele, queriam assassinar ele, morreu, assim, numa causa que um monte de gente morre aí. E é uma cena bonita, é uma cena triste e bonita ao mesmo tempo, é foda. E agora a 6ª melhor cena é no final do filme, quando o Michael vira um novo Dom. Após uma discussão leve entre ele e a esposa dele, a Kay Adams, que agora é Kay Corleone, ela pega umas bebidas para eles tomarem e nesse meio tempo entram alguns homens e cumprimentam o Michael com um beijo na mão dele e o chamando de Dom Corleone. E com essa cena, e aí a porta se fecha na cara da Kay. E com essa cena, e com esse momento, fica claro que ele é o novo Dom. E a Kay percebe isso. E até porque, assim, um pouco antes do fim do filme, quando ele pede para voltar para ela, depois que a Polônia morreu e ele volta para os Estados Unidos, ele pede perdão para Kay, né? Assim, diz que a ama, que quer casar com ela, ter filho, essa coisa toda. E ele diz para ela, nessa conversa, que em 5 anos a família Corleone vai estar totalmente legalizada. Só que aí ele vai deixar de ser da máfia, aquela coisa toda. Só que nessa cena final do filme que eu tô falando, que é quando a gente percebe que ele é o novo Dom. Não, é claro, o público já tava percebendo, ele já tem um outro comportamento. Ele começou como um rapaz, assim, jovem, doce, assim, até um pouco ingênuo, vamos dizer assim. E aí ele se transforma numa pessoa, assim, fria, calculista, né? Sem escrúpulos, vamos dizer assim. E o público, quem tá assistindo o filme, já tá percebendo que ele é o novo Dom. Só que só fica claro mesmo, oficialmente, nessa cena, que os caras estão beijando a mão dele, chamando ele de Dom Corleone. Até a própria Kay percebe, e aí acaba o filme. E é isso. E a 5ª melhor cena do filme. Agora o nosso top 5. A 5ª melhor cena, morte de Sonny Corleone. Quando ele tá indo pra casa após a Connie Corleone ser espancada grávida pelo marido, ela liga lá para casa dele e diz pro Sonny que o Carlo bateu nela. Aí ele fica revoltado, enfesa, vira bicho, pega o carro e vai até a casa do Sonny. Do Carlo. Ele tenta ir, mas ele não consegue chegar lá porque no meio do caminho ele passa por por um pedágio. E nesse pedágio tem vários homens esperando por ele, amando do Barzini, ou seja, era tudo combinado entre o Barzini e o Carlo. O Carlo também se aliou ao Barzini para destruir os Corleone. E tanto é que ele fez a esposa ligar pro irmão para pegar ele lá, porque já sabia que ele teria que passar por esse pedágio. E automaticamente vários homens estão lá armados esperando por ele e é uma morte assim bem sanguinária, assim, uma coisa assim bem Tarantino mesmo. Isso sem o Tarantino, isso na época em Tarantino já existia, mas ainda nem sonhava em fazer cinema, olha aí, né? E enfim, e é uma morte muito icônica, triste, assim, visualmente muito bem feita e não tenho o que declarar, né? O Sonny morreu do mesmo jeito que ele viveu, de forma intensa. A 4ª melhor cena é o diálogo inicial do filme entre o Bonacera e o Vito, quando o Bonacera pede ajuda do Vito para poder vingar o espancamento que a filha dele sofreu entre o namorado dela e um amigo, vamos dizer assim. O Vito diz que não tem um motivo que não tem por que fazer justiça, porque uma vez que a filha dele ainda está viva, aí ele pede para que os caras sofram como ela está sofrendo, porque ela foi espancada, está no hospital com o rosto completamente deformado, já não é mais bonita como era antes, como ele disse. Parece que vai se preocupar mais com a beleza da filha do que com a própria saúde, né? Mas enfim, isso daí é uma outra história. E o Vito, após uma conversa assim bem
racional, conversa bem, cabra macho mesmo, os dois se entendem, e porque a princípio o Bonacera ele não queria assim ficar devendo nada pro Vitor, com medo dele pedir alguma coisa, tipo matar alguém, esse tipo de coisa. Mas o Vitor, esse tipo de serviço de matar alguém, ele pede para pessoas específicas, assim, pessoas que não Bonacera, que não são de matar, de cometer esse tipo de crime, o Vitor pede outro tipo de favores. Ele vai pedir um favor para a pessoa de acordo com a índole dela, com até onde ela pode ir. Ele, obviamente, e no fim das contas, o único pedido que o Vitor faz para o Bonacera, é como forma de pagamento por esse pedido que ele acaba topando fazer para o Bonacera, a única coisa que o Vitor pede é que no enterro do Sony, que a aparência dele esteja o melhor possível, porque ele tá todo furado de tiro, por causa dos tiros que ele levou, para que a mãe não veja ele de uma forma tão escrachada, assim, né? Tão, assim, sofrida, para não percebendo que ele sofreu tanto quando estava morrendo. Porque ele morreu com vários tiros, né? Então, não foi pouco. Enfim. E agora nós vamos para o nosso top 3 de melhores cenas. Terceira melhor cena, batismo e massacre. Enquanto o filho de Connie está sendo batizado, vários assassinatos estão ocorrendo. O Michael Corleone, ele manda, né? Não vou nem falar pede, ele manda que seus capangas matem os chefes das 5 famílias como uma forma de vingança por terem tentado matar o pai dele e encerrar esse ciclo na família Corleone. Ele, na cabeça dele, quer largar o mundo da máfia. Mas para isso ele vai ter que cometer alguns crimes antes. E esse massacre na parte do final do filme é um deles. Obviamente é uma cena intercala, o batismo com uma morte daqui, outra morte dali, um bebê chorando daqui. É uma cena assim icônica, né? O filme é um ícone total, né? Não tem nem o que se discutir. Agora nós vamos para a segunda melhor cena do filme, que é a cabeça de cavalo de Waltz na cama. O Waltz é um produtor de cinema que se recusa a aceitar um afilhado do Vito Corleone, o John Fontaine, no novo filme dele. E aí, como forma de aviso e mensagem para o Waltz, o Vito Corleone manda que matem o cavalo do Waltz. Porque o cavalo, ele é uma espécie, é um xodó do Waltz, é assim, um bichinho de estimação dele, que vale $600 mil, que nem ele fala no filme. E ele acorda com a cama toda ensanguentada e a cabeça de cavalo lá. É uma cena assim, ótima, perfeita, icônica. Tem nem o que se discutir. O velho entra em desespero. Qualquer um entraria, obviamente. E aí, depois desse momento aí da cabeça de cavalo na cama, a gente fica sabendo que o John Fontaine foi aceito no filme do Waltz. Obviamente, ele entendeu o recado e o Waltz, ele ainda tem um bate-boca com o Tom Hardy. Porque o Tom Hardy, ele vai visitar ele para pedir, para aceitar o John Fontaine no filme dele. Diz que não, ainda tem um bate-boca lá com ele, mas é o velho falando sozinho. E aí, depois, na sequência, nós temos essa cena icônica, que na minha opinião é a segunda melhor cena do filme, né? E agora nós vamos para a primeira melhor cena do filme, que para mim não poderia ser outra que senão a cena do restaurante onde Michael Corleone mata o Capitão Cluskey e o Soloso. Eu já falei desse momento agora há pouco, né? Já no podcast. Logo depois daquela surra que o Michael leva na frente do hospital, fica acertado que ele vai se encontrar com o Cluskey e o Soloso no restaurante para poder chegar em um denominador comum, num acordo para não haver mais guerra entre as famílias, Corleone e as outras, né? É claro que a gente sabe que isso daí é uma armadilha para pegar o Michael, mas ele, já esperto, já prevendo isso, ele fala numa reunião entre os outros familiares, entre os capangas, o irmão e o Tom Hagen, que o Clemenza acha um jeito, tipo, dele e o Soloso e o Cluskey se encontrarem no restaurante e um jeito de plantarem uma arma lá para ele poder pegar essa arma já estando lá, porque ele não vai poder levar porque vão revistar ele. E uma vez que ele pegar essa arma, mata os dois e resolve o assunto. E aí acaba que no começo eles meio que tiram sarro da cara dele, mas acabam comprando a ideia do Michael e é isso que acontece. E aí nós temos essa cena assim
na minha opinião, a melhor cena do filme. Claro, esse top 10 foi muito difícil de fazer, porque todas as cenas são icônicas demais, mas, assim, a gente tem que ir por uma ordem, assim, de importância, porque a partir dessa cena que o Michael entra oficialmente de vez no mundo da máfia. Assim, mas ele entra no mundo da máfia, mas ainda aquele Michael, assim, que tá meio dividido. O que mata o resto do Michael bom, vamos dizer assim, é a morte da Polônia, porque ali ele vê que ele tá num ciclo que só tem gente podre. E aí, a partir da morte da Polônia, que a gente começa a ver o Michael de uma forma mais fria, calculista, e assim, completamente diferente daquele Michael Corleone, bom garoto, estudioso do começo do filme, né? Enfim. E aqui vai rapidamente algumas curiosidades sobre o filme. Eu não quero estender esse podcast demais. Aqui vai. Para quem não sabe, Robert De Niro fez testes para os papéis de Sonny Corleone e Michael Corleone, mas não conseguiu nenhum dos dois. Mas em compensação, ele conseguiu o papel de Vito Corleone jovem no segundo filme da trilogia, O Poderoso Chefão, parte 2 de 74, que em breve eu farei um podcast sobre isso. Inclusive, Robert De Niro ganhou um Oscar por esse papel de Vito Corleone. Assim como Marlon Brando também ganhou o Oscar de melhor ator por Vito Corleone, só que o Marlon Brando, para todo mundo que sabe um pouco de cinema, já tá careca de saber, eu acho que até quem entende muito de cinema já sabe, ele recusou esse Oscar. Ele recusou esse Oscar por conta de uma forma de protesto contra a discriminação feita pelo governo e por Hollywood aos índios americanos. E além de não comparecer no Oscar, ele enviou no seu lugar uma atriz que fingiu ser uma índia americana, depois descobriu que era só uma atriz. Ele trollou todo mundo, num linguajar mais popular. Para quem não sabe, a Paramount não queria na época Marlon Brando para Vito Corleone e nem o Al Pacino para Michael Corleone. Mas o Coppola insistiu tanto que acabaram aceitando e o Marlon Brando ele gravou um teste na casa do Coppola e o teste ficou tão bom que os caras lá da produtora viram que não tinha outra pessoa melhor para ser o Vito do que senão o próprio Brando. O Al Pacino também fez o teste, se saiu bem, pegou o papel e a partir daí a carreira dele deu uma reviravolta total, né? Ele virou o grande Al Pacino que a gente conhece hoje. E outra curiosidade, para quem não percebeu, a presença das laranjas na trilogia em si geral, principalmente no primeiro filme, ela sempre indica que alguém vai morrer ou que alguma coisa ruim vai acontecer, tipo um atentado ou coisa do gênero. E outra curiosidade, tanto Coppola quanto Mario Puzo, autores do roteiro e do filme, evitaram a todo custo usar a palavra máfia na conversa entre os personagens. Você vê que eles sempre se referem a família, esse tipo de a família, eles falam muito a família, mas não usa o termo máfia. Claro, no segundo filme acaba, durante o julgamento lá do Michael, no discurso dele, ele acaba usando essa palavra, mas eu vou falar disso depois, não entra ao caso, porque isso é no segundo filme, não no primeiro. Mas o termo máfia é procurado ao máximo evitar ser dito. E, para quem não sabe, lá vem outra curiosidade. O papel de Michael Corleone foi oferecido a Warren Beatty, Jack Nicholson e Dustin Hoffman, mas todos recusaram, acabando ficando para o Michael Corleone. Imagine o Jack Nicholson e o Dustin Hoffman como Michael Corleone. Eu acho que não ficaria mal, porque os dois também são dois putatores, mas assim, é que Al Pacino é o cara, não tem jeito, né? E uma última curiosidade aqui, para encerrar, o cantor Frank Sinatra esteve cotado para fazer o papel de Johnny Fontaine, que é o afilhado do Vito Corleone, que canta no casamento da Connie Corleone. Olha só, que legal, né? Mas, assim, também ficou muito bom. Todo mundo aqui no filme se saiu muito bem. E é um filme icônico, eu recomendo que não assistiu, vá tomar vergonha na cara e vá correndo assistir o primeiro, segundo, terceiro. Eu fico por aqui com este podcast sobre o filme O Poderoso Chefão do ano de 1972.